aí galera, tudo bom? Eu sou a Bi e sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. Hoje eu estou aqui nesse vídeo com um look um pouco mais chique do que geralmente eu apareço, com uma maquiagem também um pouco mais brilhante e tudo mais, simplesmente porque eu acabei de sair da pré-estreia do filme Diabo Veste Prada 2, inclusive coloquei até meu sapato aqui atrás vermelho, que é bem icônico assim do filme, pra fazer parte do cenário enquanto eu conto pra vocês o que eu achei desse filme, que acho que era um dos mais esperados, assim, do ano, pelo menos pra quem é fã do primeiro filme, quem ama muito essa história, né, que é icônica, não tem outra palavra pra falar sobre Diabo Veste Prada sem ser icônico. E já avisando que esse vídeo não tem spoiler, tá? E antes de continuar o vídeo, já quero pedir pra você me seguir aqui, que eu falo sobre filmes, séries, tudo que eu amo nesse mundo aí do entretenimento, e pra vocês ligarem também o sininho de notificação pra saber quando tiver vídeo novo. Mas voltando a falar aqui do filme, o Diabo Veste Prada 1 eu defini como icônico, e eu diria que esse segundo é nostálgico. Acho que é uma das grandes palavras que eu definiria esse filme. E o que eu mais gostei na nostalgia que esse filme traz não é necessariamente uma nostalgia muito explícita, assim. Não é um filme que ele, como já vi outros, né, que eles copiam e colam mais ou menos ali o que foi feito no outro, só que com uma história diferente, com alguma coisa um pouco mais diferente ali. Esse filme, ele pega na nostalgia discreta, que é aquela nostalgia onde você vai ouvir uma fala, vai ver uma cena e que automaticamente sua cabeça vai falar: ai meu Deus, isso tava no filme 1. Eu, pelo menos, tive muitos e muitos momentos assim. Eu tenho, inclusive, um dos meus favoritos, que eu vou soltar depois num vídeo com spoiler, claro, mas teve uma cena ali que eu fiquei assim, meu Deus, eu amo muito os detalhes que eles trazem. Então é um filme rico em detalhes nostálgicos, mas eu achei que é um filme que ele traz história, e eu acho que o maior acerto foi eles trazerem a Runaway para um cenário atual, porque não tem como a gente falar de revistas impressas, que em 2006, quando o filme foi lançado, eu colecionava revista, eu tinha revista Capricho, revista Atrevido, eu tinha um monte de revista. Hoje em dia ainda temos muitas revistas físicas, tem pessoas que compram, mas não é aquela coisa de antes, e principalmente com o advento da internet, a gente agora tem as redes sociais, a gente tem revistas online, então muita coisa mudou, muita coisa mesmo. Eles terem inserido a realidade da Runaway, que é a revista de moda, né, que a Miranda comanda, dentro desse universo que a gente vive agora, na atualidade, é o primeiro pontapé aí do filme pra ele acontecer, então vamos falar sobre a Runaway num aspecto da tecnologia dominando. Então, super válido. O filme, ele instiga um pouco essa conversa sobre a morte das revistas, mas ao mesmo tempo a necessidade de ter pessoas escrevendo e procurando matérias. Eu achei que, assim, eu como recém-formada em jornalismo, eu fiz pós-graduação de jornalismo e é uma coisa que eu sempre fui muito apaixonada, e é uma coisa que às vezes a gente vê as pessoas não dando tanto crédito, né, pra jornalistas. E aí eu acho que principalmente a Andy, que tem esse papel forte do jornalismo, e inclusive no primeiro filme ela buscava alguma coisa que não fosse uma revista de moda, que era pra ela uma coisa, né, banal para o mundo do jornalismo, a gente vê ela tendo uma nova chance pra trabalhar nesse mundo. E a Andy, que é a personagem da Anne Hathaway, ela volta ali pra tentar ajudar de alguma forma com essa parte aí jornalística que ela conseguiu nesses anos que ela esteve fora da Runway, né? Buscar e se aperfeiçoar. Mas falando na história, no contexto completo, que é legal ver essa né, divisão de poder, como elas duas estão lidando com as situações que estão acontecendo. E o que eu gostei nesse filme é que ele tem dois momentos maiores, assim, de plot twists, que são aqueles momentos em que tá dando tudo certo e de repente dá alguma coisa errada. No filme as coisas têm que dar errado pra no final dar certo. Então, né, não é um spoiler isso, que vai ter, pelo menos pra mim, teve dois momentos em que eu falei, meu Deus, e agora? O que vai ser? O que vai acontecer? Eu gosto de ir vendo a resolução de como isso é feito, principalmente quando são resoluções em que a Andy e a Miranda precisam trabalhar juntas, que eu adoro. Já que eu falei delas, né, eu vou falar um pouquinho agora dos personagens, brevemente, do que eu achei sobre cada um deles nesse filme especificamente. A Andy, eu amei de paixão. A Anne Hathaway é uma das minhas atrizes favoritas desde a infância, desde que eu assisti o Diário da Princesa, que é um dos meus filmes favoritos. Eu amo e assisto tudo que a Anne Hathaway faz. E no segundo filme, eu achei que eles trouxeram uma Andy um pouco diferente, eu acho que ela tá mais amadurecida. Dá pra ver que ela levou algumas coisas do que ela viveu ali no primeiro filme e continuou ali pra vida. Ela sabe o que ela quer, mas ao mesmo tempo ela quer ajudar os outros, né, que é uma coisa que também dá pra ver muito no primeiro filme. E ela também, eu acho que
não perdeu o seu desespero. Tem alguns momentos específicos no filme em que a gente vê a ansiedade da Andy falando mais alto do que ela, e também é uma coisa totalmente relacionável, né, ainda mais hoje em dia, com trabalho, com um monte de coisa pra se fazer. A Andy, você vê essa parte ansiosa dela de querer, às vezes, fazer uma coisa ali na impulsividade, sem pensar muito, e aí eu consegui ver claramente ela. E pra mim, eu amei muito a Andy nova, sabe? Eu gosto muito da do primeiro filme, mas essa do segundo, ela tem um molho ali a mais que eu não tinha visto no primeiro ainda. Em compensação, Miranda, eu particularmente achei que a Miranda, ela não teve tanto brilho nesse filme. Ao mesmo tempo que eu sinto um pouco de falta da Miranda do primeiro filme, se a gente for mesmo colocar na situação atual em que o mundo está, muitas atitudes da Miranda com seus funcionários são extremamente tóxicas e abusivas, e não são coisas que deveriam ser feitas por um chefe. E nesse filme tem alguns momentos onde ela é podada, né? Porque se a gente for parar pra pensar, algumas atitudes que ela tinha com os seus empregados no primeiro filme, dava bonito ali uma demissão, ou pelo menos um processinho básico ali, se você falasse com RH, né? Mas enfim. E aí nesse filme eles trouxeram um pouco dessa consciência de que o que a Miranda como, não só uma chefe, mas como uma chefe senhora. Então assim, a época em que ela viveu era totalmente diferente as coisas. Então eles estão tentando dar uma podada nela em algumas situações, né? Algumas bem explícitas, inclusive. Mas não só isso, eu acho que a Miranda, eu não a vi tendo aquele fogo, aquela presença que ela tinha no primeiro filme. Eu, sinceramente, senti muito falta daquela Meryl Streep brilhando como a Miranda. Tem, sim, momentos, olhares, falas em que ela aparece. Eu acho que a Andy brilhou mais do que a Miranda nesse filme. Eu senti uma faltazinha, assim, de Miranda. Mas ela teve seus momentos, teve um momento lindo ali que eu chorei, inclusive, com o Nigel. E já que estamos falando em Nigel, pra mim, eu quero colocar esse homem num potinho e deixar ele aqui na minha casa todo dia dar uns beijinhos, assim, porque ele é um fofo. O personagem dele no primeiro já é maravilhoso, inclusive ele passou por um perrengão, e ainda assim continuou lá na revista. E aí, nesse segundo filme, a gente vê ele quase como, tipo, aquela pessoa que é resiliente, sabe o que quer também, independente de se vão pisar nele ou não, sabe? Sem querer dar spoilers, mas ele tem um momento maravilhoso que eu amei de paixão, e Nigel é tudo pra mim. E também a Emily, que também é uma das protagonistas, nesse filme até mais do que no primeiro, porque eu achei que ela apareceu muito mais. Ela agora tá trabalhando em um outro local, só que ela ainda tem relação com a Runway, porque é uma empresa de marca de roupa, né? E é interessante conhecer um pouquinho mais desse lado dela. A Andy tem umas conversas bem interessantes com ela, tem umas coisas legais e surpreendentes pra ver sobre a Emily nesse filme. Mas a sensação que eu tive geral do filme é muito aquela sensação de rever velhos amigos. Eu amo muito quando eu assisto um filme e eu tenho essa sensação, ou reassisto uma série. Então é muito assim que eu senti em algumas cenas, apesar da história, com a Andy principalmente, tem não só ela na revista, mas tem umas outras situações da vida pessoal dela que também são mostradas no filme. Eu amei também que o filme tem muitas e muitas e muitas participações especiais de atores, influenciadores, modelos, principalmente gente da moda. Eu reconheci alguns, confesso que eu tenho certeza que se eu fosse mais voltada a esse meio da moda, ou influenciadores americanos e tal, eu pegaria muito mais ainda referências, porque tinha várias cenas em que eles estavam em jantares, em desfiles e tal, que mostrava com zoom algumas pessoas, e eram várias mesmo, então assim, também é bem legal você não saber que tinha alguém lá e de repente ver ela no filme. E tem uma pessoa que já foi avisado, né, então não é spoiler, que estaria no filme, que eu amei, tem uma cena bem rápida, mas maravilhosa, que é a Lady Gaga. Ela canta, né, no filme, inclusive ela lançou uma música para o filme, icônica, maravilhosa, bafônica, e também os looks, gente, assim, juro, eu acho que ele conseguiu superar alguns looks, tudo bem que a gente tá falando de épocas diferentes, então 2006 não é a mesma moda que a gente usaria hoje. Tem umas roupas na Andy ali que eu falava, Mas tem uns dois ali que, assim, juro, eu tô quase procurando aqui no Google, tenho certeza que vai ser muito além do meu orçamento, mas eu quero looks completos que eu vi a Andy usando em duas cenas que, assim, eu fiquei maravilhada, ficou a coisa mais perfeita desse mundo. Realmente é um filme que vai, talvez, dar uns gatilhos aí pra você, se você olhar no seu guarda-roupa e depois vai assistir esse filme. E uma outra coisa que eu acho que me fez gostar do filme um pouquinho mais é relacionado a algo que não é um spoiler, tá? Eu vou fazer de tudo pra não dar um spoiler sobre isso, mas que eu acho válido pra caramba falar aqui no vídeo, que é o seguinte. Eu fiz um vídeo mais curto, né, pra minhas redes sociais, falando sobre uma entrevista que a Meryl Streep deu ainda no primeiro filme, contando o quanto ela se surpreendeu e quanto ela ficou muito feliz por vários homens, donos de empresa, pessoas do ramo da moda, irem falar com ela do quanto eles se identificaram com a personagem Miranda no dia a dia, né, que eles passam por coisas que ela passava e tudo mais. E eu achei muito interessante porque a Meryl Streep, ela trouxe falando que, realmente, naquela época, o protagonismo masculino
masculino dominava muito mais as telas, né? Pode parecer que faz muito tempo, mas 2006 estava logo ali e infelizmente a gente ainda tinha muito mais protagonistas masculinos do que femininos. E eu acho que Diabo Veste Prada deu uma estourada nessa bolha, trazendo uma protagonista mulher feminina que era dona de uma empresa, mais que ela fosse muito grossa com seus funcionários e tudo mais, ela tinha aquela imponência, sabe? E pra Meryl Streep foi uma grande surpresa e muito feliz isso, né? Pra mostrar esse empoderamento feminino. E nesse segundo filme, teve uma coisa que tava me incomodando ao longo do filme um pouquinho, que era em relação a Meryl Streep ela ser uma líder, mas ela ainda ser subordinada de homens. Mas, assim, não vou falar muito mais do que isso, porque o filme, ele encontra uma resposta boa pra esse meu questionamento, que era uma coisa que estava me incomodando, ainda mais por conta de eu ter feito esse vídeo bem recentemente, e ficado muito com isso na cabeça. Diabo Veste Prada, entre vários outros temas, ele traz também muito esse empoderamento feminino. Então, pra mim, era importante eu ver isso também nesse filme. E na parte inicial dele, não tava me trazendo muito isso. E aí eu comecei a ficar, será? O que vai acontecer? Mas posso dizer pra vocês que saí satisfeita. Eu acho que é tudo que eu posso dizer sem dar spoilers, tá? No geral, eu acho que assim, não é um filme que a gente precisava que existisse, não é aquela sequência que vai mudar o universo e tudo mais, mas é aquela sequência gostosa de se ver, aquela sequência que traz essa sensação quentinha no coração, que não vai estragar a obra original. Eu acho que assim, tem muitas frases icônicas e marcantes que estiveram no primeiro e eu acho que nada vai mexer isso. O primeiro continua icônico e uma potência. O segundo é um bom complemento. Eu acho que ele não tá aí pra competir, eu acho que ele também não tá aí pra tentar ser melhor. Eu acho que ele é bom pra os dois juntos darem as mãos e fazer a gente se divertir e refletir, né, assistindo esses dois filmes, que pra mim, eu acho que foi um ótimo complemento atual. Mas é isso, gente. Eu acho que vocês têm sim que ir no cinema conferir o Diabo Veste Prada 2, que vai ser uma delícia, eu posso garantir isso pra vocês. E espero ver vocês num próximo vídeo. Tchau, tchau!